Ela gosta de você, mas some, te elogia, te procura, depois desaparece. E você aí, quebrando a cabeça como se estivesse jogando xadrez com uma fantasma. Cara, nada confunde mais um homem do que uma mulher que demonstra interesse, mas se afasta logo em seguida. Ela te dá sinais claros, parece conectada, envolvida, e do nada, esfria. Você tenta entender, tenta puxar assunto, tenta manter o ritmo, mas tudo que recebe de volta é um silêncio gelado ou respostas curtas. E o pior, ela não terminou. Ela simplesmente sumiu. Isso bagunça a cabeça de qualquer homem, porque a lógica masculina é direta. Se gosta, se aproxima. Se não gosta, se afasta. Mas no mundo da psicologia feminina, a lógica nem sempre é linear. Ela é emocional, influenciada por ciclos internos, traumas passados, inseguranças presentes e até testes inconscientes. Sim, testes. Porque às vezes o afastamento dela não é porque ela não gosta de você. É para ver como você reage, para entender se você é firme ou frágil, presente ou carente, maduro ou desesperado. E quando você reage com desespero, ela confirma: ele não é o cara que eu esperava. Outras vezes, o afastamento tem a ver com medo real. Medo de se envolver de novo. Medo de perder a própria liberdade. Medo de repetir o passado. E aí, quanto mais ela sente que pode gostar de você, mais ela entra em modo de defesa. O problema é que os homens interpretam isso como rejeição, e aí começam a agir de forma ansiosa, carente ou até agressiva. Resultado? Ela se afasta ainda mais. Ou seja, você afasta quem já estava com medo de se aproximar. Esse vídeo vai abrir sua mente. A gente vai explorar as 10 razões mais comuns e mais impactantes do porquê uma mulher se afasta mesmo gostando de você. Vamos entrar fundo na psicologia feminina, mas com uma linguagem direta, clara, sem enrolação. Se você quer parar de perder oportunidades por não entender os sinais dela e se quer jogar o jogo com maturidade e não com desespero, fica comigo até o final. Porque depois de hoje, você nunca mais vai ver esse comportamento feminino da mesma forma. 1. Ela sente e foge. Esse é um dos comportamentos mais confusos para qualquer homem. A mulher começa a sentir algo real e desaparece. E não é porque ela perdeu o interesse. É exatamente o contrário. É porque o interesse ficou grande demais, rápido demais, e isso ativou um alarme interno nela. A lógica masculina é simples. Se estou gostando, vou investir. Mas na mente feminina, o sentir algo forte pode ser um sinal de alerta, não de segurança. Principalmente se ela já teve experiências onde se entregou e foi ferida, onde demonstrou afeto e foi rejeitada, onde confiou e foi traída. Quando isso acontece, o cérebro dela associa intensidade com risco. E aí, ao invés de se aproximar, ela corre. Você sente que ela gostava. Tinha conexão, química, troca. As conversas fluíam, o olhar entregava, mas de repente ela começa a se mostrar fria, distante, até indiferente. E você se pergunta: o que eu fiz? Muitas vezes você não fez nada. Ela que sentiu demais e não soube lidar. Mulheres que já passaram por traumas emocionais, abandono, relacionamentos tóxicos, pais ausentes, tendem a se proteger quando sentem algo intenso. Elas confundem amor com perigo, carinho com ilusão, conexão com armadilha. Então, quando o sentimento real aparece, elas fogem para se proteger, não para te punir. O segredo aqui não é correr atrás, nem se afastar por orgulho. É manter postura, manter equilíbrio, mostrar segurança emocional. É nesse espaço que ela começa a sentir que pode confiar, que não precisa fugir, que não está entrando num ciclo que já viveu antes. Ela não se afastou porque não gosta. Se afastou porque gostou demais, cedo demais, e isso assustou. Cabe a você entender o que está por trás do sumiço e não reagir como todo mundo reagiria.
A diferença entre os homens que conquistam mulheres maduras e os que são esquecidos é simples. Um entende o medo por trás do sentimento. O outro só se sente rejeitado. 2. Você foi intenso demais. Sim, ela gostava de você, mas a sua intensidade matou o interesse. Você foi com tanta sede ao pote que ela nem teve tempo de sentir saudade. Isso acontece direto. O cara conhece uma mulher, a conexão é forte, ela mostra sinais claros de que está curtindo e ele simplesmente acelera tudo como se já estivessem namorando há 6 meses. Ela manda uma mensagem e você já responde em 2 segundos. Ela fala que gosta de tal coisa e você já está tentando impressionar com isso. 2 encontros e você já está falando de futuro, planejando viagens, chamando de vida e tratando como se fosse a única mulher do mundo. A intenção pode ser boa, mas o efeito é o oposto. Ela se sente pressionada. Mulher nenhuma quer sentir que virou o centro da vida de um cara que mal conhece ela direito. Parece fofo, parece romântico, mas para ela soa como desespero. E desespero nunca atrai. Muito pelo contrário. Gera dúvida, desconforto e até medo, porque ela começa a pensar: se ele está assim agora, como vai ser depois? O que muitos homens não entendem é que o interesse dela precisa crescer, precisa respirar, evoluir, ser alimentado aos poucos. Se você joga tudo de uma vez, ela não tem nem tempo de construir expectativa. E sem expectativa, não tem emoção. E sem emoção, não tem conexão real. Além disso, quando você se entrega rápido demais, você se anula. Começa a viver em função dela, a concordar com tudo, a colocar suas vontades de lado para agradar. E ela sente isso. Ela percebe que você deixou de ser um homem com propósito para virar um esforçado emocional, tentando ser escolhido. E o resultado? Ela se afasta. Não porque não gostava, mas porque você foi mais rápido que o próprio tempo dela. Ela não teve espaço para sentir, para desejar, para construir. Você fez tudo por ela e esqueceu de fazer por você. Então, sim, intensidade demais assusta, porque quando você força o passo, ela não sente que está sendo amada. Ela sente que está sendo pressionada. 3. Ela queria o desafio, não a solução. Você chegou todo certo, atencioso, presente, direto. Foi claro nas intenções, não fez joguinho, ofereceu estabilidade, mostrou que queria algo sério. E mesmo assim, ela esfriou, se afastou, sumiu, e você ficou sem entender nada. Ué, não era isso que ela queria? Talvez não, cara. Ou pelo menos não agora. Muitas mulheres dizem que querem um homem resolvido, carinhoso, leal. Mas, na prática, quando encontram um assim de cara, sentem um vazio emocional que nem sabem explicar. E a verdade é que o ser humano, principalmente no início de uma conexão, reage mais ao estímulo do que à estabilidade. Ela estava emocionalmente viciada no desafio, na dúvida, na adrenalina do imprevisível. Você apareceu com a solução, com a clareza, com o pacote completo. Só que ela ainda estava emocionalmente presa ao jogo, ao drama, à instabilidade que, por mais que machuque, alimenta a fantasia. Não é que você fez algo errado, você só chegou cedo demais com algo que ela ainda não sabia valorizar. O problema não é você ser bom, é ela ainda estar presa no ciclo de se sentir viva através da confusão. E aí vem a frustração. Você se pergunta por que caras que tratam ela mal têm tanto espaço, enquanto você, que chegou com respeito e verdade, foi deixado de lado. Isso não é sobre lógica, é sobre o estado emocional dela. E enquanto ela não resolver o que carrega por dentro, ela sempre vai correr do que é simples e funcional. Você não deve mudar quem é para agradar esse tipo de mulher. Mas precisa entender que não é porque ela se afastou que você vale menos. Ela só ainda não está pronta para alguém que não vá alimentá-la com caos. E isso diz mais sobre ela do que sobre você. Então, sim, tem hora que o cara certo aparece e a mulher foge, porque ela queria o desafio, não a paz. E aí,
O seu erro foi ter se oferecido como solução antes dela perceber que precisava ser salva de si mesma. 4. O passado ainda domina. Você está ali, fazendo tudo certo. Trato respeitoso, conversa boa, conexão real. E mesmo assim, ela começa a se afastar. Fica mais fria, responde menos, some por dias. E você fica tentando entender: o que eu fiz de errado? A resposta pode ser simples e cruel ao mesmo tempo. Você não fez nada. Quem fez foi o cara antes de você. Muitas mulheres carregam feridas antigas que nunca foram curadas. Relacionamentos tóxicos, traições, promessas quebradas, abandono emocional. Tudo isso vira uma bagagem invisível que ela leva para cada nova conexão. E aí, mesmo que ela goste de você, ela já está armada antes mesmo de você atacar. Ela olha para sua atenção com desconfiança, vê seu carinho como estratégia, interpreta sua consistência como algo bom demais para ser verdade. Porque lá atrás, ela acreditou num cara que prometia o mundo e só entregou frustração. E agora, mesmo que você seja diferente, ela já construiu uma defesa para não cair de novo. E aqui vai a crítica. Muitos homens, ao perceberem esse bloqueio, ou forçam a aproximação com mais intensidade, o que assusta, ou desistem completamente, o que confirma o medo dela de abandono. E nenhum dos dois extremos funciona. O que funciona é entender, ter postura, mas não aceitar ser depósito de trauma alheio. Você não está ali para consertar o que outro quebrou, nem para pagar por dores que não causou. Ela precisa querer se curar, precisa ter consciência do que ainda a domina. Se ela não tiver, qualquer afeto que você oferecer será visto com lente de medo. Então, sim, tem mulher que se afasta porque ainda está presa ao passado. E a pior parte, ela pode nem saber disso. Pode achar que só está intuindo algo errado em você, quando na verdade o que ela sente é a dor antiga falando mais alto. Você não é o passado dela, mas se ela não perceber isso, ela nunca vai conseguir viver o presente ao seu lado. E você precisa estar com alguém que esteja livre para te escolher, não presa em lembranças que nem têm mais nome. 5. Ela está testando seu valor. Parece que está tudo indo bem. A conversa flui, ela te dá atenção, mostra interesse, mas de repente ela esfria. Te ignora por horas, responde com menos entusiasmo, age como se estivesse ocupada demais. E você se pergunta: o que aconteceu? A resposta pode ser desconfortável. Ela não está confusa. Ela está testando você. Isso mesmo. Muitas mulheres, consciente ou inconscientemente, fazem testes para medir o tipo de homem que você é. E não estamos falando de maldade, mas de instinto. É o famoso "deixa eu ver até onde ele se mantém firme". E esses testes quase sempre vêm disfarçados de frieza, distância ou pequenas provocações emocionais. Ela quer ver se você se desespera, se perde o controle, se vira carente, insistente, ansioso. Porque para ela, isso diz muito mais sobre você do que suas palavras doces ou seus elogios constantes. Ela quer ver se você tem autocontrole. Mulher sente quando um homem perde o eixo por causa dela, e quando percebe isso, perde o respeito. Pode até continuar te dando atenção por um tempo, mas a admiração já foi. E sem admiração, não existe conexão duradoura. O problema é que muitos homens não percebem que estão sendo testados. Acham que estão perdendo ela e entram em modo de resgate emocional. Mandam textão, cobram atenção, tentam provar o próprio valor. Resultado? Caem no teste. Porque o verdadeiro valor de um homem não está no quanto ele se esforça para agradar, mas no quanto ele permanece centrado quando não está sendo agradado. Ela pode sumir por um tempo só para ver se você tem vida própria. Pode ser fria só para ver se você vai manter sua postura. Pode demorar para responder só para sentir se você vai perder o equilíbrio. E se você entende isso, respira fundo e continua sendo você. Sem pânico, ela nota. E respeita. Esse tipo de teste não é sempre consciente, mas é real. E você precisa parar de ver esses comportamentos como rejeição automática.
Às vezes, ela só quer saber se você é o tipo de homem que aguenta a pressão emocional, sem se desmontar. Se você falha no teste, ela se afasta. Mas se você passa, ela enxerga valor onde outros mostraram fraqueza. 6. Ela gosta, mas não te admira. Essa é uma das verdades mais duras que um homem pode encarar. Sim, ela gosta de você. Mas isso não é o bastante. A admiração é o que segura o interesse. Sem isso, o sentimento dela se torna instável. E é aí que muitos homens se perdem, porque acham que ser legal, presente, carinhoso e respeitoso é suficiente para manter uma mulher por perto. Mas não é. Uma mulher pode gostar de como você trata ela, de como a faz se sentir, da sua atenção. Mas se ela não olha para você com brilho nos olhos, com orgulho silencioso, com aquela sensação de esse cara tem algo diferente, ela vai, mais cedo ou mais tarde, se afastar. A admiração é aquela faísca invisível que faz ela te respeitar mesmo quando está irritada, que faz ela lembrar de você mesmo quando não está com saudade. É o que mantém a conexão acesa nos dias em que a paixão está baixa. Sem admiração, tudo vira obrigação. E onde muitos erram? Tentando comprar essa admiração com atitudes forçadas. Tentando provar valor com presentes, promessas, bajulação. Mas a admiração real não se força. Ela se sente. E ela nasce quando você mostra firmeza, liderança, visão de vida, autocontrole e respeito próprio. Você pode ser o cara mais atencioso do mundo. Mas se ela olha para você e sente que você não tem ambição, que não se impõe, que não sabe dizer não, que vive girando ao redor dela, ela perde o respeito antes de perder o interesse. E sem respeito, o carinho vira pena. Muitos homens tentam conquistar pela emoção, quando deveriam despertar pela postura. Ela quer sentir que está ao lado de alguém que sabe o que está fazendo, que não se perde por pouco, que não precisa implorar por amor. E isso é admiração. Se ela se afastou mesmo gostando de você, pare e reflita. Será que ela te via como um homem que ela realmente admira? Ou só como mais um cara legal, bom de papo, mais fácil de ler e mais fácil ainda de controlar? A resposta pode doer, mas ela também pode ser o ponto de virada. Porque quando uma mulher admira você de verdade, é aí que gostar se transforma em algo que dura. 7. Você virou prioridade rápido demais. No começo, ela curtia. Conversas boas, risadas, interesse mútuo. Mas em pouco tempo, você já estava tratando ela como o centro do seu mundo, cancelando compromissos, mudando sua rotina, se moldando aos desejos dela. E aí, sem perceber, você deixou de ser um homem com vida própria para virar um cara disponível demais. E aqui vai a verdade dura. Mulher perde o interesse quando percebe que você não tem mais nada acontecendo além dela. Você acha que está sendo romântico, presente, focado. Mas ela sente que você se esqueceu de si mesmo. E isso não atrai. Isso sufoca. No início de qualquer relação, o equilíbrio é tudo. Ela precisa sentir que está sendo descoberta, não que já conquistou tudo com pouco esforço. E quando você coloca ela no topo antes mesmo dela mostrar se merece estar lá, o jogo vira. Você não parece forte, parece vazio. Você começa a responder tudo na hora, sempre pronto, sempre acessível. E ela começa a pensar: ele não tem nada para fazer? O que era atenção vira dependência. O que era carinho vira carência. E o que era conexão vira obrigação. O pior é que muitos homens acham que estão fazendo certo. Foram ensinados que mulher gosta de homem que trata como rainha, mas esquecem que uma rainha admira um rei, não um servo. E o rei tem propósito, direção, limites. Não vive em função de agradar. Quando você se torna prioridade rápido demais, você tira dela o prazer da conquista. Sim, mulheres também gostam de sentir que estão ganhando espaço aos poucos. Isso alimenta a curiosidade, o interesse, o respeito. Agora, não confunda isso com frieza. Não é sobre ignorar, jogar, manipular.
É sobre manter o seu eixo, continuar sua vida, seus projetos, sua rotina, mostrar que você tem direção, que ela é parte da sua vida, não o seu novo universo. Se ela se afastou depois que você mostrou demais, cedo demais, não é porque ela é ingrata. É porque ela sentiu que você se perdeu em nome de agradar. E ninguém se apaixona de verdade por quem abre mão de si mesmo tão fácil. Presença demais, cedo demais, mata o mistério. E onde não há mistério, o interesse morre. 8. Ela não confia em si mesma. Às vezes o problema não é você. Não é o que você falou. Não é o que você fez. A conexão era real, o sentimento também. Mas mesmo assim, ela se afastou. E a razão, por mais escondida que esteja, pode ser simples. Ela não confia nela mesma. Sim, tem mulher que gosta de você, sente algo verdadeiro, mas não confia na própria capacidade de fazer isso dar certo. Ela duvida das próprias escolhas. Tem medo de se entregar, de se envolver de novo, de repetir padrões que já machucaram antes. Então, como defesa, ela se afasta. Não é que ela ache que você vai fazer algo errado. É que ela acredita que, se der errado, a culpa será dela por ter se permitido sentir de novo. E para evitar essa possível dor, ela prefere cortar antes que cresça. Você percebe isso quando ela demonstra interesse e no dia seguinte esfria sem motivo. Quando ela fala que gosta de estar com você, mas também diz que não quer se apegar ou não está pronta. Ela vive num conflito interno que você não tem como controlar. E quanto mais você tenta convencê-la de que ela pode confiar, mais pressionada ela se sente. O ponto é, ela não precisa confiar em você primeiro. Ela precisa confiar nela, na própria intuição, no próprio coração, na própria maturidade emocional. E se ela ainda não chegou nesse ponto, qualquer conexão intensa vai assustar. Não importa o quanto você seja o cara certo. E aqui muitos homens erram, tentando resolver a insegurança dela com excesso de presença, de promessas, de garantias. Mas isso não cura o que ela sente, só piora, porque ela sente que está sendo pressionada a confiar em algo que nem ela mesma entende ainda. Você pode ser incrível, mas se ela não confia nela mesma para viver algo intenso, ela vai fugir, não por maldade, por proteção, mesmo que essa proteção custe uma conexão real. Então não leve para o lado pessoal. Não tente forçar a evolução de alguém que ainda está aprendendo a lidar com as próprias emoções. Ela precisa crescer por conta própria. E você? Precisa seguir firme, sem depender da aprovação de quem ainda luta contra si mesma. Não é rejeição, é confusão interna. Mas confusão demais também afasta. E você não pode se perder tentando ser o porto seguro de alguém que nem sabe se quer ancorar. 9. Ela gosta, mas de longe. Esse tipo de mulher é um enigma. Ela demonstra interesse, puxa conversa, elogia, até fala que sente sua falta. Mas na hora de se aproximar de verdade, ela recua. Mantém contato, mas evita encontros. Fala com carinho, mas some por dias. Cria uma vibe de quase relacionamento que nunca vira algo concreto. E o motivo? Ela gosta de você, mas só à distância. Esse comportamento é mais comum do que parece. Existem mulheres que se sentem confortáveis com a ideia do afeto, mas não com a presença constante. Elas gostam da conexão, da atenção, da troca emocional, desde que isso não exija entrega real. E quando sentem que você quer algo mais sólido, dão um passo para trás. Você acha que está progredindo, mas está preso num ciclo. Toda vez que se aproxima, ela responde. Mas quando tenta aprofundar, ela bloqueia. Não por maldade, mas porque ela precisa da sua energia para se sentir validada, e não para construir algo sério. Ela pode estar emocionalmente indisponível, focada em si mesma ou até viciada nessa dinâmica de quase, porque esse jogo de aproxima e afasta alimenta o ego, sem exigir responsabilidade emocional. É confortável, é seguro, para ela, e você, sem perceber, entra nesse jogo, começa a aceitar migalhas,
fica satisfeito com pequenas doses de atenção, começa a se adaptar ao ritmo dela, achando que se tiver paciência, ela vai mudar. Mas o que você não percebe é que ela já se acomodou com você ali, sempre disponível, sempre esperando, sempre tentando. O problema disso? Você começa a se anular, se prende na esperança, e cada vez que ela volta, você acha que agora vai, mas não vai, porque ela nunca quis se perder em você, só quis garantir que você não esquecesse dela. E aí, a pergunta real é: até quando você vai se permitir ser um quase na vida de alguém que você quer por inteiro? Gostar não é o bastante. A presença dela precisa ser real, não só digital. A conexão tem que acontecer fora do WhatsApp, fora dos elogios soltos. Se ela só gosta de você de longe, talvez seja a hora de se afastar de perto, para ela sentir, de verdade, o vazio que sua presença preenchia, e decidir se quer mesmo estar, ou só brincar de estar. 10. Ela queria emoção, não estabilidade. Você apareceu com maturidade, com planos, com boas intenções. Foi educado, transparente, constante. E ela perdeu o interesse. Simples assim. E por mais injusto que pareça, existe um motivo psicológico por trás disso. Ela não queria segurança emocional. Ela queria emoção. A estabilidade para você é um sinal de compromisso. Para ela, naquele momento, pode ter parecido tédio. Enquanto você oferecia paz, ela ainda queria adrenalina. Queria borboletas no estômago, joguinhos que aumentam a tensão, aquela dúvida de: será que ele vai me responder? Aquela montanha-russa de emoções que o cérebro dela já está condicionado a buscar, mesmo que machuque no fim. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Algumas mulheres ainda estão presas à ideia de que intensidade é sinônimo de conexão, que se não tiver drama, não tem paixão, que se o cara for estável demais, deve estar escondendo algo, ou não tem graça. Você não errou por ser tranquilo, você não espantou ela por ser maduro. Você apenas apareceu numa fase onde ela ainda confunde amor com caos, onde ela ainda associa intensidade com envolvimento real. E nessa comparação, o cara que some, provoca, ignora e volta parece mais vivo do que o cara que está ali, firme, todos os dias. Mas aqui vai um recado direto. Não mude quem você é por causa disso. Não se torne instável só para gerar emoção artificial, porque isso cria relações tóxicas, onde ninguém sabe onde pisa e o amor vira vício. Se ela se afastou porque você era estável demais, talvez ela ainda precise amadurecer. Precisa cansar do caos, enjoar da bagunça, sentir na pele que emoção sem direção só destrói. E quando isso acontecer, ela vai lembrar de você, do homem que ofereceu paz, e não confusão. A grande sacada é: nem toda mulher está pronta para a estabilidade. E tá tudo bem. Você não precisa ficar tentando provar que ser estável não é sinônimo de ser sem graça. Você só precisa continuar sendo quem é: firme, equilibrado, emocionalmente consciente. Porque quando ela cansar de correr atrás de emoção passageira, é com você que ela vai querer estar. E aí, cabe a você decidir se ainda vale a pena. Quer uma verdade desconfortável? Nem sempre é falta de sentimento. Às vezes é excesso de confusão. Ela pode gostar de você e ainda assim se afastar. E isso tem tudo a ver com o que ela carrega dentro dela, não só com o que você oferece. Mas agora que você entende a psicologia por trás desses comportamentos, chegou a hora de parar de se culpar. Parar de correr atrás de quem não sabe nem onde está indo. Esse novo ano não é para repetir ciclo, é para quebrar padrão. É para deixar de ser o homem que insiste em quem só responde quando sente sua falta. É para ser o cara que entende o próprio valor e não aceita ser plano B de ninguém. Comenta aqui embaixo. Você já passou por isso? Já viveu um afastamento sem explicação, mesmo com tudo parecendo certo? Me conta a sua história, eu leio tudo e vou responder. Vamos trocar essa ideia juntos, com verdade, sem joguinhos.
Esse é o ano em que você para de correr atrás de quem não se resolveu e começa a atrair quem já está pronta para somar.